Agora, finalizando as nossas aulas de hoje, vamos terminar a nossa atividade sobre, né, o nosso projeto aí da obra de Ruth Rocha, o livro Marcelo, Marmelo e Martelo. Então, vocês lembram que no semestre passado a professora deu essa atividade aqui, né, com a história do livro para todos os alunos. E vocês começaram a responder. Alguns alunos até responderam tudo, tá? Mas os que não terminaram de responder, vai responder, eu acho que ficou faltando só essa parte aqui, ó. Na história, Marcelo dava nomes diferentes e curiosos a tudo que ele tinha vontade, nos animais, objetos e muitas outras coisas. Agora é com você, coloque em cada figura novos nomes. Então, você vai inventar um nome para o picolé, um nome para o sol, um nome para a flor, um nome para o pintinho aqui, né? Um nome para a casa, um nome para o táxi. Então, cada um vai inventar um nome aí para essas imagens. Assim como o Marcelo gostava de inventar nomes para as coisas, tá? Você vai pintar aqui qual era a característica do Marcelo. O Marcelo era egoísta? Você acha que ele é egoísta? Você acha que ele era curioso ou você acha que ele era bravo? Qual características que você dá para o Marcelo? Então, você vai pintar uma dessas 3 características aí. E você, quais são as suas características? Você se identificou com o Marcelo e também gostaria de saber o porquê do nome das coisas? Você vai escrever aqui as suas principais características, tá? Então, você vai escrever as suas características, as suas qualidades, os seus defeitos, tá? Então, você vai escrever aí. O que você achou do final da história? A família do Marcelo entendeu o seu jeito de pensar? Então, aqui está um pedacinho da história, tá? Do final da história. Você vai colocar aqui a sua opinião sobre o final da história, tá? E se você acha que a família dele entendeu a maneira como ele pensa, tá? Então, quem faltou responder essas atividades, responda e leve para a professora, tá bom? Tudo respondido, certinho? Que a professora agora, né, vai dividir aí, né, a história do Marcelo para vocês recontarem essa história, tá? No nosso sarau literário virtual, certinho? Bom, vocês lembram que a professora entregou para vocês uma folha de papel pardo, como essa daqui, não foi? A professora entregou uma folha dessa de papel pardo. Então, agora nós vamos trabalhar nessa folha aqui, relacionada a essa história do Marcelo. O personagem Marcelo não entendia de jeito nenhum por que as coisas tinham nome. Ele queria o quê? Inventar um nome para as coisas. E os nomes, eles foram surgindo através do tempo. Então, agora a gente vai voltar lá para a antiguidade, tá? Quando não existia as letras ainda. Como será que as pessoas se comunicavam naquele tempo? Como será? Através do que, gente? Através dos símbolos. E estes símbolos eram desenhados nas paredes das cavernas. E foi dado o nome de pintura rupestre para esses símbolos. Então, antigamente, tá, as pessoas se comunicavam através dos símbolos e
desenhando eles nas paredes das cavernas. Então, o homem da caverna, ele fazia esses desenhos nas paredes, tá? Ali foi começando uma comunicação. Depois, com o passar do tempo, que foi surgindo o alfabeto lá na Fenícia, inspirado na escrita egípcia, tá? E o tempo foi passando, e assim a gente foi descobrindo aí as letras, né? Foi sendo inventada as letras, né? A formação de palavras. Mas o Marcelo não queria nem saber, né? Ele queria era colocar nome novo nas palavras, tá? Inventar nomes novos. Mas, pensando da forma como o Marcelo, lá no finalzinho do livro, viu que a casinha do cachorro pegou fogo e ele não soube se comunicar com o seu pai. Porque ele queria o quê? Falar uma linguagem que não era conhecida, que não existia na verdade, tá? Por isso que os pais não estavam entendendo ali o que o Marcelo estava dizendo referente à casinha do cachorro que estava pegando fogo. Talvez, se ele tivesse falado ali a linguagem, tá? Que ele adquiriu ali com a passagem do tempo, né? Que os pais passaram para ele, né? A casinha do cachorro talvez não teria queimado. Mas ele queria o quê? Inventar palavras e os pais acabou não entendendo, né, o que ele estava dizendo. Então, por isso da importância, né, da gente continuar fazendo leitura, por isso da importância da gente conhecer as palavras e, principalmente, né, conhecer as palavras e seus sinônimos. Então, as palavras, elas podem ter vários sinônimos, vários significados. Vai depender da frase, tá? E aceitar aí, né, a nossa gramática, tá? Aceitar os nomes que foram colocados nas coisas, tá? Então, nós temos regras a seguir. Por mais que a gente queira ser como o Marcelo, inventar nomes para as coisas, a gente não ia conseguir guardar na nossa memória se a gente fosse inventar nome para tudo e a todo momento a gente iria mudar os nomes das coisas. Então, é necessário que a gente leia bastante para adquirir o conhecimento, tá? E aceitar determinadas coisas, tá? Do jeito que elas são. Então, tem coisa que não dá para mudar. E você já pensou se não existisse essa linguagem comum, essa comunicação, né, que é adquirida aí, passando de geração para geração, né? Se não existisse essa comunicação, como que seria? Se a gente vivesse no mundo do Marcelo? Se a gente quisesse que as coisas fossem como ele quer, como seria? Será que a gente ia conseguir conversar com as pessoas? Entender as pessoas? O tanto que é difícil a gente entender uma pessoa que fala uma outra linguagem, que mora em outro país, né? Então é difícil, não é difícil? Né? Igual quem fala em inglês, quem fala japonês, que a gente, assim, não sabe, né? A gente é cru nessa linguagem aí. E aí? Não é difícil? Agora, imagine se dentro do nosso país a gente fosse igual o Marcelo. Seria? Será que a gente ia conseguir se entender? Bom, fique aí pensando, né? Será que dá ou não para a gente conviver como o Marcelo queria que a gente convivesse? Olha só o que aconteceu com a casinha dele. Por quê? Porque ele não usou a linguagem, né, que é uma linguagem passada aí de geração para geração.
Ele não quis usar essa linguagem. Olha só o que aconteceu. Mas, voltando para nossa atividade aí, eu quero que vocês peguem esse papel. Vocês irão amassar esse papel. Amassar. Amassou o papel? Agora vocês irão abrir o papel. Tá vendo? Abrir. E vocês irão desenhar nele, tá? Então, vocês irão fazer neste papel aí uma pintura rupestre. Aqui eu tenho um exemplo de uma pintura rupestre, tá vendo? Então, vocês podem utilizar como exemplo, não precisa fazer do mesmo jeitinho que tá aqui, cada um vai usar a sua criatividade. Eu tenho essa outra imagem aqui também de uma pintura rupestre, tá? Então, cada um vai usar a sua criatividade para desenhar aqui neste papel pardo. Professora, posso desenhar primeiro e depois amassar e depois abrir ele? Pode. Pode desenhar primeiro e depois amassar e abrir ele, tá? Levar essa atividade para a professora na próxima aula, beleza? Então, essa atividade aqui é uma pintura rupestre que você vai desenhar, que se refere aí à primeira linguagem aí que os homens das cavernas faziam. Então, eles desenhavam nas cavernas, nas paredes das cavernas, para se comunicar ali com os outros, tá? Era uma forma de comunicação deles. Bom, terminamos então aqui, né, as nossas atividades. Então, do nosso projeto da Ruth Rocha, terminar de responder as atividades, levar respondidas as atividades para a professora da obra da Ruth Rocha e levar também, né, o papel pardo aí com a pintura rupestre, beleza? Então, por hoje é só então. Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a nossa próxima aula! Só lembrando que os alunos que estão no 100% online, tirar foto e enviar para a professora, certinho? Então, agora eu vou. Tchau, tchau, gente!